Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesse dia tão importante. Afinal, hoje o Inter decide uma vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. Jogo contra o Bolívar, 7 horas no Beira-Rio, e o Colorado tem uma novidade na lista de relacionados pelo técnico Eduardo Cudê. Por outro lado, Vitão está fora. O Inter divulgou, o boletim médico do jogador, que pode perder inclusive uma eventual semifinal. Enquanto isso, da Inglaterra pode vir um dinheiro inesperado envolvendo Yuri Alberto. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e vamos embora, Afinal, esse dia é muito importante para o Internacional. Tenho certeza que muitos de vocês estão me assistindo da estrada, pegando caravanas aí no interior do Rio Grande do Sul ou de outros estados até do Brasil, pegando voos, nos aeroportos. Então deixa aqui no comentário já pra mim de onde, tu tá vindo pra ver o jogo ou de onde tu vai assistir essa grande decisão hoje à noite, 7 horas, entre Internacional e Bolívar, tá? Então, obrigado, por me levar na carona também. Vambora, vamos falar do Internacional. Afinal, o Inter está pronto para esse grande jogo contra o Bolívar. O Inter que tem uma vantagem importante, mas é bom dizer, E o Inter institucionalmente tem falado isso nas mais diversas falas. Já ouvi isso do Magrão. Ontem, o Ale Dornelles, vice-presidente do Parque Gigante, que tem um papel importante dentro da política da gestão, também falou. O presidente Barcelos falou, o Cudê e o Lúcio Gonzalez já falaram. Então, assim, a gente vê nas manifestações oficiais do clube que essa vantagem, na verdade, ela é para ser usada no momento exato. Vamos lá, tá 0-0 no final do jogo? Bom, o Inter tem vantagem. Agora, não dá pra ficar morcegando o jogo desde o princípio, afinal, é um jogo muito perigoso. O Bolívar não é um adversário que ganhou por sorteio a classificação para jogar essas quartas de final. Eles acabaram de eliminar o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Foi num outro contexto? Foi com uma vitória, jogando em La Paz, e uma derrota jogando em Curitiba, mas eliminaram o atual vice-campeão da Libertadores. Eles golearam o Cerro Porteño no Paraguai por 4-0 nessa mesma edição da Libertadores. Então não é jogo jogado. O Inter vai precisar jogar para tirar o Bolívar, mesmo que seja o favorito, que tenha uma tendência grande de estar na semifinal. O Cudê perdeu um titular, Vitão, teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa e com isso não joga a partida de logo mais. E a dúvida fica em quem será o substituto, Igor Gomes ou Nico Hernandes. Se eu tivesse que apostar, eu acho que o Nico Hernandes é candidato, afinal é um jogador que já está acostumado a jogar na zaga, enquanto o Igor Gomes fez a sua primeira partida como titular, como zagueiro no Inter, no último sábado, lá no Maracanã, no empate em 0-0, sendo que nem terminou o jogo como zagueiro. Então, tudo leva a crer que o Nico Hernandes será o escolhido pelo técnico Eduardo Cudê para substituir o Vitão, que tem uma parada programada de 3 a 4 semanas. E aqui é importante esse detalhe. Se forem 3 semanas, ele perde o jogo de hoje contra o Bolívar, Goiás fora, São Paulo em casa e também o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense em Curitiba. Além, claro, dos 2 jogos com a seleção olímpica, onde ele foi cortado, dos jogos contra Marrocos no dia 7 e no dia 11 de setembro. Se forem 4 semanas, ele ainda perde o eventual primeiro jogo da semifinal, caso o Inter classifique contra Fluminense ou Olímpia. Então, o Vitão, postou até um texto bem emocionante nas redes sociais, dizendo que o reencontro com a seleção fica para um outro momento, que as coisas estão reservadas para ele, e pedindo forças, dizendo que já está tratando e que vai voltar mais forte em breve. Um pecado, O Vitão merecia essa convocação e é um jogador muito importante para o Inter. Tomara que o Nico Hernandes ou o Igor Gomes deem conta do recado.
No mais, né, gente, o Inter sem grandes novidades. Sérgio Rocher no gol, Bustos, Mercado, Nico Hernandes ou Igor Gomes e René, Johnny, Arangues, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, e na frente o Ener Valencia. É a tendência de time do Inter para encarar o Bolívar, que não vai ter o lateral esquerdo, José Sagredo, que teve uma lesão muscular, e com isso uma mudança de esquema deve acontecer no time boliviano. O técnico Benhá San José deve ir a campo com Carlos Lampe, Jairo Quinteiros, Nicolas Ferreira e Bentaberri, Justiniano, Diego Bejarano e Patrício Rodrigues, Villamil e Salcedo, Rony Fernandes e Bruno Sávio. Duas mudanças aqui no time, né? Entrando o Salcedo, né, na vaga que o da Costa ocupou em outro momento, e o Jairo Quinteiros entrando na vaga então do Sagredo, né, que teve uma lesão muscular, tá bom? Os times, né? Esses são os times, na verdade, de Internacional e Bolívar para essa decisão de logo mais. Tá confiante? Não tá? Deixa teu palpite aqui nos comentários, que é sempre muito importante. Assim como é importante, né, gente, proteger o teu telefone contra queda ou até mesmo, né, contra, né, arranhões e tal. Então eu dou a dica para você da Pronto Smart. Afinal, lá você tem 15% de desconto com o cupom COLAR, né, nos acessórios e também nos reparos técnicos, incluindo a troca de tela. Então, Pronto Smart, minha parceira aqui no canal, tô deixando o link na descrição do vídeo. Lembrando que na compra de um iPhone seminovo você também ganha uma capinha e uma película, tá bom? Então, Pronto Smart, link na descrição aqui do vídeo. Pra gente fechar, eu quero falar sobre as novidades que o Inter tem, né? Entre os relacionados também. Afinal, o Kudê, né, perdeu o Vitão, mas está ganhando um jogador que é importante. Eu estou falando sobre Rômulo, voltou de lesão e está relacionado pelo Kudê depois de muito tempo. Ele teve uma lesão depois do jogo contra o River Plate lá em Buenos Aires. Ele entra no segundo tempo, sente um desconforto, fica de 3 a 4 semanas, perdeu todos esses jogos, né? Perdeu o jogo contra o River em Porto Alegre, o jogo em La Paz, a sequência no Campeonato Brasileiro, e agora volta a estar à disposição. O Rômulo vinha sendo titular num outro momento, né, em uma peça importante do time do Internacional com o antigo treinador, e perdeu espaço, né? O Kudê apostou muito no Johnny. Postei um vídeo aqui no canal ontem, inclusive falando sobre o pedido do Kudê para a direção, né, para não negociar o Johnny, que ele acredita que ele vai ser uma peça importante até o final do ano e que vai valorizar ainda mais do que o Inter poderia vendê-lo agora. Então, a gente sabe que o Rômulo dificilmente vai voltar para o time titular, mas passa a ser uma alternativa importante para quebrar um galho numa lateral direita ou até mesmo jogar, né, num time reserva dentro do Campeonato Brasileiro. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Para a gente fechar nossa resenha aqui, eu quero trazer uma informação da Gazeta Esportiva e também do portal Meu Timão, que trouxeram a informação de que o West Ham da Inglaterra fez uma proposta ao Corinthians de 18 milhões de euros por Yuri Alberto. Se a gente pegar a cotação, né, do euro hoje, vamos fazer essa cotação juntos aqui, tá? 18 milhões de euros dariam 95 milhões de reais. O Corinthians, né, tem direito a 30% do valor, ou seja, ficaria com 9 milhões de euros, se a gente botar na cotação 47 milhões de reais, e o Zenit, que detém a outra parcela, ficaria com este valor. Como o Corinthians detém, né, o percentual federativo do jogador, né, o direito federativo do jogador, se o Corinthians não quiser vender, não tem venda, né, o Zenit poderia vender um percentual econômico, mas não é o caso, tá? Lembrando que tem um rolo, né, com o Yuri Alberto. O Corinthians tem o Yuri Alberto em definitivo porque cedeu o Mantuan, cedeu o Duqueiroz, o Robert Renan zagueiro, além de, numa outra negociação, o goleiro Ivan. Então, tá sem valor agregado, né, o Yuri Alberto. Tanto é que o Inter queria os seus 10%, só que não tem como precificar esses jogadores pelo que o Zenit recebeu, né, em troca pelo Yuri Alberto. Então esse caso pode parar até na FIFA, inclusive, tá? Então o Inter fica de olho aí nessa venda do Yuri para o West Ham. A proposta foi recusada, até pelo percentual que o Corinthians tem do jogador, 30%, seria muito pouco. Então, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, mas uma grana inesperada pode vir aí da Inglaterra, já que os ingleses do West Ham estão fazendo proposta pelo Yuri.
Tá bom? Então, grana pra gente ficar de olho. Recentemente, né, o Otávio foi vendido do Porto para o Al Nassr. O Inter embolsou 8 milhões de reais nessa brincadeira aí. Tá bom? Lembrando, KTO.com é o caminho, você pode palpitar na vitória do Internacional. Eu tô apostando hoje 2-0 pro Inter. Gol do Valência e gol do Bruno Henrique. No segundo tempo vai fazer o gol da classificação para selar, né, o caixão aí do Bolívar. E os outros jogos acontecem na quarta-feira, Palmeiras e Deportivo Pereira, Racing e Boca Juniors. Na quinta-feira, Fluminense contra o Olímpia lá no Paraguai. Você pode apostar nos classificados, por exemplo. Quais serão as semifinais? Dá para palpitar lá na KTO.com. Te registra com o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever e sem ativar as notificações. A gente se vê, gente. Fui!